Olá, quero desejar um bom dia, uma boa terça-feira a todos que já estão acompanhando essa nossa transmissão ao vivo e quero desejar um bom dia especial, um agradecimento especial ao professor Luiz Gonzaga Beluso, que é professor aposentado da Unicamp e é um dos maiores formuladores de política econômica do país, uma referência para todos aqueles que pensam um projeto de desenvolvimento igualitário para o país, uma referência para aqueles que pensam o projeto do desenvolvimento da indústria brasileira, aqueles que pensam um projeto de nação, um projeto de país voltado ao atendimento das necessidades do seu povo e não do capital financeiro e do rentismo, como a gente vem observando, principalmente no atual governo. Professor Luiz Gonzaga Beluso, primeiro, é uma honra conversar com o senhor, uma honra que o senhor nos atenda, o senhor é uma pessoa ocupada, enfim, a todo momento muito requisitado, mas é uma honra que o senhor converse aqui conosco, demonstra o seu compromisso em dialogar com os trabalhadores, com a população do nosso país. Eu já gostaria de passar para o senhor uma primeira pergunta. O governo Bolsonaro editou a semana passada a medida provisória 936, que prevê o corte de salários proporcional ao corte da jornada dos trabalhadores. Quando a gente sabe que cortar salário e cortar a renda das famílias pode agravar a crise econômica. Pela medida provisória que o governo editou, o corte deve chegar entre 10% a 40% para quem ganha até 3 salários mínimos e pode chegar a 65%, a depender dos casos, para quem ganha 5 salários mínimos. A pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é: qual a importância de o governo proteger a renda dos salários e a renda das famílias, seja aqueles dos trabalhadores que estão no mercado formal, com registro em carteira, ou aqueles que estão no desemprego, na informalidade, no bico, como a gente costuma dizer? Qual a importância do governo aportar recursos, transferir recursos e proteger a renda dessa parcela significativa da população brasileira, principalmente no momento de pandemia e de uma crise sanitária e social que se avizinha? Bom, meu caro Índio, você não precisava nem da minha resposta, porque você já respondeu com grande competência e já apontou com grande competência o erro que o governo está cometendo. Erro do ponto de vista do funcionamento de uma economia de mercado capitalista, né, em que a demanda dos trabalhadores tem uma importância muito grande. Vamos só dar um número assim, bastante simples. 60% do gasto é gasto de consumo. Portanto, na verdade, quando você aperta os rendimentos, você deprime os rendimentos dos trabalhadores, você está comprometendo essa demanda de consumo, portanto, você está contribuindo para que a crise se aprofunde, né? Você veja, Índio, como é a cabeça dos nossos responsáveis pela política econômica hoje. Há sempre a ideia deles, isso é desde sempre, desde que eles assumiram o poder, eu diria desde que eles fizeram o impeachment da Dilma, etc., a ideia é cortar, cortar, cortar. E, na verdade, a economia só afunda, afunda, afunda. Na verdade, numa situação como essa, é só lembrar das políticas econômicas que foram executadas em situações semelhantes. Você tem que sustentar a renda e sustentar os circuitos de renda, porque as empresas mesmo vão ser prejudicadas com isso. Porque individualmente, hoje eu vi na Folha, Índio, uma matéria dizendo que os empresários estão demandando que se insista na reforma trabalhista, que foi um desastre, porque, na verdade, ela deu para os trabalhadores uma insegurança enorme e colocou todo mundo na informalidade, ajudou a colocar na informalidade. Então, isso é uma tragédia. Quando você observa a economia como um todo, você tem que sustentar a renda, na verdade, fazer um esforço, porque eles têm essa ideia de que eu vi o seu Carlos Bolsonaro dizer o seguinte, esse gênio com J, viu? Gênio da raça,
que disse o seguinte, que agora todo mundo quer viver, quer comer à custa do Estado. E ele viveu do quê? Ele é o maior parasita que tem. Falar isso dos trabalhadores que estão, na verdade, numa situação de incerteza, de dureza econômica, falar isso, que eles estão querendo viver à custa do Estado, quer dizer, isso é que está na cabeça deles. E o problema, Índio, é que isso é contra o funcionamento da economia que eles dizem defender, que é a economia capitalista. Várias pessoas, vários pensadores, eu vou citar alguns aqui, como Karl Marx, eu cito mesmo Karl Marx, não tenho o menor medo deles, viu? Eles não leram nem uma linha de nada, então eu posso falar. Karl Marx, Keynes, Schumpeter, todos eles perceberam como funciona. E nenhum deles recomendaria que você fizesse uma compressão dos salários numa situação de desarticulação das relações entre empresas, trabalhadores, etc. Você tem que rearticular e manter a renda dos trabalhadores. Manter e, na verdade, socorrer os que estão numa situação de precariedade. Não, muito bem. De fato, o governo, enfim, e o filho do presidente aí que o senhor citou, enfim, jogam na ignorância e jogam no desconhecimento absoluto do funcionamento rudimentar da economia. Eu não sou economista, mas, assim, mínimos de conhecimento que a gente percebe, de fato, reduzir a renda das famílias, reduzir o poder de compras, foi, inclusive, o que levou à paralisia econômica dos últimos 5 anos, né, com o corte dos gastos do Estado e o corte na renda das famílias. Enfim, além de transferir renda para a população trabalhadora, para quem está na informalidade ou para quem está no mercado formal, a gente sabe também que é muito importante que o governo atenda e transfira a renda, proteja a renda das micro, das pequenas e médias empresas. Ao contrário de defender os interesses do capital financeiro, é importante preservar a renda das micro, pequenas e médias empresas. Quais os mecanismos que existem, que outros países, inclusive, estão sendo utilizando? Quais são os mecanismos que o governo tem a partir da sua política monetária, da sua política fiscal? Quais os instrumentos que a presidência da República tem no Brasil para fazer essa proteção da renda do trabalho e também da renda das pequenas e médias empresas? Bom, o governo tem mecanismos monetários, né, que, na verdade, deve se concentrar não só na proposta de compra das carteiras pelo Banco Central, que é importante, mas também no direcionamento do crédito. Porque vamos nos lembrar que, na crise de 2008, falando dos Estados Unidos, o Banco Central, o Federal Reserve, comprou as carteiras que, na verdade, e o balanço do Banco Central, ou seja, o que ele botou para dentro de título privado, que estava apodrecendo, botou 4 trilhões. Hoje já está em mais, porque a própria crise do coronavírus provocou um avanço nessa estratégia do Banco Central. Isso é uma coisa. A outra coisa é que não basta, porque nós aprendemos, alguém viu na crise de 2008, que não basta você socorrer os bancos, e nessa crise é pior, porque como a incerteza é muito grande, você livra o banco das carteiras podres, mas você, na verdade, não estimula que eles emprestem. Então, quem é que tem que fazer isso? O Banco Central tem que ter um programa de crédito direcionado, nós temos um instrumento, que são os bancos públicos, para socorrer as pequenas e médias empresas. E, além disso, você tem que postergar pagamento de impostos, você tem que postergar como comprou as carteiras. Na verdade, quem está dando a garantia das carteiras é o Banco Central. Então, isso é bom para os bancos privados e é bom para os devedores também. Então, você tem que, na verdade, agregar a isso uma estratégia
de direcionamento do crédito. Mas isso não basta. Isso tem que ser acompanhado de uma política fiscal, não é? Ou seja, de gasto do Estado, né, e a oportunidades de gasto amplas que devem se dirigir ao aumento do emprego. Esse gasto deve maximizar o aumento do emprego. Aí você vai me dizer, bom, mas nessa crise você tem um problema do afastamento. Aí nós entramos numa outra dimensão da política econômica, que nós temos que admitir que essa é uma situação de guerra em que o inimigo está aqui dentro, convivendo com a gente, né? Então, já que nós temos forças armadas que têm o hábito de se imiscuir na vida econômica e social do país, nós devíamos sugerir uma mobilização para a guerra contra o coronavírus das forças armadas com consciência defendidos, mas sim, nós não podemos permitir a paralisação das cadeias produtivas e de serviços, né? Então, eu quero lembrar aqui que em 1942 o Brasil, o Getúlio, criou a Comissão de Mobilização Econômica, né? Vamos lembrar aqui o que nós já fizemos, Comissão de Mobilização Econômica. Por que fez isso? Porque numa situação de guerra você precisa planejar, você precisa coordenar, você precisa organizar, porque o que essa crise está provocando é uma desorganização, uma ruptura nas relações. Então você tem que organizar, planejar, não há como escapar dessa decisão. Você tem que proteger e sustentar. Proteger e sustentar, sobretudo, mas não só, as pequenas e médias empresas. Proteger e sustentar para que esses nexos da divisão do trabalho, nexos mercantis, não desapareçam. E eu não estou vendo nenhuma disposição, porque como o governo tem essa ideia de que há uma oposição entre Estado e mercado, que é uma coisa primitiva, que não existe em lugar nenhum, e que foi introduzido na cabeça de muitos brasileiros que, na verdade, não se dão conta de que isso é uma impropriedade, né? Essa oposição, ela prejudica. Então, o Estado é mais Estado e menos mercado. Não, é Estado e mercado funcionando na mesma direção. Ótimo. Acho que, na opinião do senhor, precisa ter uma coordenação, um planejamento a partir do estado dessas forças, né? O senhor avalia, enfim, que a posição do governo Bolsonaro, que tem um financista no Ministério da Economia, né, o senhor Paulo Guedes, tem demorado a tomar medidas do tipo que o senhor está apontando. Não apenas tem demorado, como tem se negado a fazer isso, ao contrário, né, faz medidas para retirar a renda das pessoas, queria repassar para os informais apenas R$200, felizmente a mobilização social e também a participação da bancada de oposição conseguiu elevar esse valor para R$600, que ainda é pouco, imagino que o senhor concorde com essa afirmação, ainda é muito pouco, e está demorando muito para chegar na mão das pessoas, era necessário uma rapidez. O senhor avalia que essa demora ou a incapacidade, a incompreensão do governo tomar esse tipo de medidas de socorro da renda do trabalho, de proteção desse circuito que o senhor chama, né, enfim, do consumo das empresas, o senhor avalia que isso pode nos levar a uma depressão econômica no período próximo? Meu caro Índio, vamos tentar colocar essa questão nos termos adequados. Não há nenhuma possibilidade do Brasil escapar de uma depressão severa se nós não tivermos coordenação política. E o que nós estamos observando isso no Brasil, hoje no Brasil, é que nós temos um governo mais incompetente, mais incapaz, mais despreparado para lidar com uma situação como essa,
né? Quando eu leio o livro do Lira Neto, por exemplo, sobre o Getúlio na época da guerra, como ele se portou, e os militares que o cercavam também, né, de maneira extremamente competente e eficaz na defesa da economia nacional, nós estamos observando um bando de peregrinos que batem cabeça o tempo inteiro, né? Eles não conseguem fazer com que os R$600 cheguem no bolso dos brasileiros que precisam de dinheiro. Por quê? Porque, na verdade, eles não têm a menor noção de como funciona o Estado. Eu estava conversando, o setor público, eu estava conversando com um amigo meu sobre que me telefonou sobre os tempos do Plano Cruzado, que não foi nenhuma maravilha, mas nós tivemos que fazer. Nós conseguimos executar aquilo com grande competência e com a ajuda da população, com a cooperação da população. Como eles acham, na verdade, que o Estado não tem que se meter em nada, eles não conhecem os caminhos. Então está demorando os R$600 para chegar. E a origem disso, claramente, é a incompetência político-administrativa do governo Bolsonaro, que tem um presidente completamente inadequado para qualquer situação administrativa. Ele, na verdade, só cuida dos preconceitos e das ideologias dele, que são toscas e de quinta categoria. Ele não poderia jamais estar à frente do país numa situação como essa. Eu espero que tenha alguém, respeitando a estabilidade institucional, que tenha alguém que consiga se substituir, se colocar no lugar dele, e, na verdade, tomar as rédeas da administração da economia do país. Porque ele, na verdade, não consegue fazer isso. Ele só tem um tipo de comportamento, é hostilizar o que ele julga que são seus inimigos. Então, essa questão de definir um conselho de coordenação e de mobilização é fundamental nessa hora, porque você está tendo uma desorganização dos laços, dos nexos monetários e mercantis dentro da economia, né? Então, aí o pessoal diz, não, mas não é bem uma economia de guerra. De fato, não é, porque o inimigo está aqui dentro e você não o vê. Você tem que combater ele em duas dimensões, na dimensão sanitária, da saúde, e na dimensão da desorganização da economia. E para isso você precisa mobilizar suas forças como se você estivesse indo para a guerra. É isso. Organizar como se você estivesse indo para a guerra. Muito bem, queria aqui registrar, professor, nós estamos com diversas pessoas acompanhando aqui a nossa live, nossa transmissão ao vivo. Eu tenho muita dificuldade de falar em live, esse anglicismo aqui para um indígena é muito... Mas a turma fala live, né? Mas temos várias pessoas aqui, quero cumprimentar a Muna Zen, imagino que o senhor conheça, está perguntando aqui, cadê os vereadores que têm a competência de fiscalizar os equipamentos públicos, né? Enfim, o João Medeiros, concordando com o senhor aqui em várias afirmações. Marcelo Gonçalves é bancário, ele afirma, e ainda tem 1 trilhão do orçamento que é desviado para banqueiros e rentistas. O Fartura aqui, o Pedro, Alexandre Caso, muitas considerações aqui dos nossos ouvintes. O senhor, enfim, estava falando aí da característica do governo Bolsonaro. Eu li um artigo que o senhor escreveu na Carta Capital recentemente, em que o senhor fazia um paralelo entre o Bolsonaro e o Trump, os colocando como, o termo é um narcisismo de ressentidos. Enfim, acho que o senhor estava comentando o artigo de uma outra pessoa, tal. E me parece que isso cada vez mais claro, né? Já ouvi essa expressão de outras pessoas, enfim. O dia de ontem foi pautado pela possibilidade de demissão do ministro da Saúde, né? E que parecia, não é apenas porque o ministro discorda do Bolsonaro, dessa irresponsabilidade do Bolsonaro de flexibilizar o isolamento ou de fazer a economia andar,
mas não parece que era isso exatamente o caso. Parece que ele quer demitir o ministro, porque o ministro está fazendo mais sucesso que ele, porque o ministro tem mais popularidade que ele, enfim, o que demonstra um ressentimento, enfim. E o senhor também no artigo comenta que muitos dos que votaram no Bolsonaro também alimentam esse ressentimento, né, como se fossem os fracassados do regime. Claro que nós sabemos que uma sociedade de consumo como a gente vive, enfim, um capitalismo neoliberal voraz, muita gente é excluída de acesso à dignidade humana, de bens necessários, às vezes do alimento, às vezes, né, de coisas básicas que propiciam a dignidade humana. Mas a saída que essa parcela da população encontrou no Bolsonaro, com um projeto que ele não explicita qual é o projeto, mas as suas ações desde o início demonstram muito claro que né, um projeto de destruição nacional, de desmontar o Estado, de desregulamentar completamente as relações de trabalho no Brasil, de permitir o vale-tudo do patrão contra o trabalhador, de deixar que o mercado organize, enfim, as relações sociais num país de desigualdade tão brutal como a que a gente vive. Na nossa opinião, na opinião da Intersindical, professor, nós já temos muito claro que o Brasil não aguenta 4 anos de Bolsonaro. Nós achamos que é preciso encontrar aí formas, meios institucionais para a gente sair desse atoleiro, sair desse pântano que a extrema-direita nos colocou. Claro que não foi só a extrema-direita, né? Na verdade, não sei qual a opinião do senhor, também não quero causar nenhum constrangimento, mas a direita tradicional brasileira, os círculos neoliberais do Brasil operaram para substituir aquele projeto de governo, enfim, que imperou no país até 2015, em particular, né? Que já em 2014 houve uma mudança também de orientação econômica, mas que essa direita foi ultrapassada pela extrema-direita. Quer dizer, agora tem um esfrega aí entre a direita tradicional e a extrema-direita. Como é que o senhor avalia, enfim, a possibilidade de continuidade desse governo Bolsonaro e qual é a possibilidade que o senhor avalia que os setores populares podem apontar no momento tão dramático como esse, diante de uma crise sanitária, de uma crise econômica que a gente já assistia, com o PIBinho, enfim, com a paralisia, a anemia econômica, e uma crise política brutal, né, e um irresponsável à frente do país, podendo levar o nosso país a uma crise social. Nós não acreditamos, eu já passo para o senhor, que os trabalhadores, a população vai passar fome e vai ficar quieta, e nem deve fazer isso, né? Nós achamos que é preciso encontrar uma saída coletiva, organizada, para não deixar o nosso povo cair na violência, enfim, aberta, gratuita. Não é o pacifismo, mas nós temos que ter clareza de um projeto para o país, de um projeto de nação que atenda o seu povo, em particular as maiorias empobrecidas da nossa população. Queria que o senhor comentasse isso e a avaliação que o senhor faz do governo Bolsonaro mais geral, aí, desse narcisismo ressentido do capitão do Exército que chegou à presidência da República, infelizmente, tragicamente, né? Bom, eu hoje bem cedo estava conversando com um amigo meu, também tão palmeirense como eu, Zé Luiz Portela, e nós estávamos comentando eles estavam comentando exatamente essa tragédia que as classes dominantes brasileiras produziram ao tolerar, na verdade, ao incentivar a eleição de um presidente completamente inadequado, incapaz de enfrentar. Eu não estou falando nem da pandemia, antes da pandemia, né? Já era aquela sucessão de pronunciamentos absurdos, irracionais, sem fundamento nenhum, né? Dizendo coisas, não só ele, como também o Paulo Guedes, fazendo discursos sobre economia completamente inadequados
para as necessidades da economia brasileira, o país com 12 milhões de desempregados, mais os precários, somando 40 milhões de pessoas em situação de incerteza, em situação de desamparo, não é? E eles falando aquelas abobrinhas, desculpe a expressão, abobrinhas, que na verdade frequentam os neurônios deles. Eu disse uma vez o seguinte, que pior do que a crise do coronavírus é a crise do neuronavírus, dos neurônios dessas pessoas que, na verdade, são frequentemente convocados a produzir ideias estapafúrdias. Então, eu acho que realmente não é concebível, não posso imaginar, sobretudo depois dos últimos acontecimentos, que o Brasil possa resistir a 4 anos de um presidente completamente despreparado. Eu falei do narcisismo ressentido porque essa ideia ou esse conceito foi extraído de um escritor chamado Theodor Adorno, que escreveu sobre a ascensão do nazismo, do fascismo, né? Que é, na verdade, a conquista do poder pelos ressentidos. Não vamos esquecer que eu disse que uma boa parte da população brasileira é aquela faixa que, na verdade, tem os valores da concorrência capitalista, do sucesso, etc., e, na verdade, persegue esses valores, mas não deu certo. Porque como você não tem as condições para que eles atinjam os objetivos, aí, na verdade, eles se transformam nesses elementos agressivos, que, na verdade, querem terminar com a quarentena, querem, na verdade, voltar ao trabalho. Por quê? Porque também eles não têm o sentido de que só uma ação coletiva pode resolver essa questão. É impossível que isso seja resolvido individualmente, voltando à situação de grandes crises ou de guerra. Se você não tiver solidariedade, vou lhe dizer uma coisa, eu fiquei impressionado com o editorial do Financial Times, que é um jornal inglês, né, ligado ao mercado financeiro, que escreveu um editorial, viu, Índio, dizendo o seguinte: não dá mais para manter essa forma de gestão e de administração da economia, não dá mais. Na saída é preciso você mudar tudo, ou seja, você recuperar o espírito que imperou no pós-guerra, né, de solidariedade, de proteção dos mais frágeis, de criação de um sistema financeiro que, na verdade, atenda a quem? As necessidades do financiamento da atividade produtiva dos trabalhadores, das empresas que se dispõem a arriscar a pele numa atividade produtiva, né, sob a coordenação do Estado. Isso foi o pós-guerra na Europa, né, e eles recordaram isso, porque a coisa... o problema é que o coronavírus, né, a crise, está dando a impressão que antes do coronavírus a coisa ia muito bem. Não ia muito bem nada. Você sabe que não ia. Você sabe melhor que eu que não ia. E aqui no Brasil ia muito mal, assim como nos Estados Unidos, que você tem uma percentagem alta de trabalhadores informais, vivendo em tendas, vivendo nos seus carros. As pessoas não falam disso, porque a medida de desemprego nos Estados Unidos dava 3,5, é mentira. Uma boa parte da população estava vivendo de catar coisas na rua, certo? É só olhar Nova York, é só olhar São Francisco. E aí isso não passa para a mídia brasileira, que também, diga-se, vamos dizer que agora eles estão sentindo o peso de terem apoiado um sistema, estou falando um sistema, que acaba se voltando contra eles, né? E eles tiveram grande responsabilidade na ascensão dessa turma, na verdade, que não tem a menor competência para administrar o país e que só se move pelo ressentimento, pela raiva, pela agressividade, etc. Não vamos passar um pano, não. Vamos dizer que a imprensa brasileira teve uma grande responsabilidade ao não tentar barrar, não ser crítica em relação
ao que estava sendo produzido. E não vamos esquecer que essas redes sociais só agravaram o problema, porque, na verdade, você acabou completamente com o debate racional, o debate, na verdade, raciocinado. É só uma reação assim imediata. É o mesmo fenômeno do ressentimento narcisista, ou do narcisismo ressentido, o mesmo fenômeno. Então, nós só podemos enfrentar isso de uma maneira coletiva, organizada, né? Através das forças sociais, na verdade, que se opõem a esse fenômeno maldito, que é de uma desorganização completa da economia e da sociedade brasileira. Muito bem, acho que o senhor falou uma palavra-chave aí, que a gente espera que a saída dessa crise, da crise sanitária, seja, enfim, o que impere, né? Que é a questão da solidariedade, né? Ler isso no Financial Times é de causar estranheza, né? Enfim, eu não sou economista, também não leio em inglês, mas a gente sabe que esse Financial Times é quase como um porta-voz do mercado financeiro, aí expressa muito as posições do mercado financeiro. Já vinha publicando matérias com uma certa crítica ao austericídio, né, essa política de cortes, de uma política fiscal restritiva, completamente restritiva, que vinha também contribuindo para uma crise internacional, né? Acho que isso também está em xeque nesse momento, né? Essa era quase que uma religião, né? Essa coisa de que precisava cortar, que o Estado estava muito inchado, e a gente vê o resultado disso nesse momento. O senhor é um dos pensadores aí mais críticos ao processo de desindustrialização do Brasil. Ontem ainda assistia na Rede Globo, vou falar aqui, né? Na Globo News, um articulista desse que está todo dia na Globo, que defendeu a reforma trabalhista, que defendeu a emenda 95, que defendeu, enfim, a reforma da Previdência agora, que vai retirar quase 5 trilhões da renda das famílias nos próximos 20 anos, e eu fiquei assim espantado com esse jornalista da Globo dizendo que o Brasil precisava se preocupar agora com a indústria, porque nessa hora não dá para achar que a indústria do mundo é a China e você fica na dependência. Mas eles tomaram uma política, e várias políticas, né, que levaram um processo de desindustrialização, né? Na década de 80, o peso da indústria no produto nacional era acima de 30%, né, quase 36%. Né, hoje acho que não passa de 12, 13, enfim, não tem esses números ao certo. O senhor acha que a saída dessa crise, e o senhor também falou muito aí do pós-guerra, né, o Brasil, com o Getúlio Vargas ali ainda, com a década de 30, enfim, também teve ele não foi nem do pós-guerra, não é do pós-crise de 29, né, uma participação do Estado, de uma projeção da indústria. O senhor acha que a gente pode sair, existe espaço, e o senhor acha que esse seria o recomendável, a saída dessa crise econômica, sanitária e social, a possibilidade da gente afirmar um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento que garanta que o país, né, tenha uma indústria de transformação, claro que não seja destruidora dos bens da natureza, né? Como indígena aqui, eu não sou industrialista que acha que, né, tudo, a natureza é inesgotável e que você pode destruí-la. Mas nós não podemos permitir que o país, com o conjunto de riquezas que nós temos, a gente seja um país de exportador de produtos agrícolas, de commodities, enquanto a gente importa, enfim, bens com alto valor agregado. Você acha que a gente, essa chance de sair dessa crise, afirmando um projeto de desenvolvimento soberano, nacional, integral, que busque integrar a região sul do mundo, enfim, você acha que é possível, nesse momento, aproveitar essa fenda e essa crise para defender esse tipo de projeto, para defender um Estado mais presente na economia, que planeje, enfim, e que a gente não deixe ao sabor dos interesses
do mercado, e vamos falar, não é qualquer mercado, é um mercado controlado pelo rentismo, pelo capital financeiro. Só acho que nós temos aí uma chance, e essa é a saída que os setores progressistas, as esquerdas, o movimento social, enfim, deve apontar para o nosso povo nesse momento? Índio, você fez uma exposição assim brilhante sobre as questões que estão levantadas por essa crise. Então, vamos observar o seguinte: a maioria dos países está dependendo da China para obter alguns produtos emergenciais para cuidar da pandemia, né? Nós, os americanos, o Trump segurou os respiradores lá que nós importamos da China, né? Então, você levantou uma questão importante. Nós não percebemos, poucos perceberam, que o processo de globalização é um processo assimétrico, bastante assimétrico, e concentrou uma capacidade de produção industrial, sobretudo na China, um pouco na Alemanha, mas os Estados Unidos também perderam, digamos, substância industrial, assim como o Brasil perdeu de uma maneira devastadora. Você citou muito bem, nos anos 80, a indústria como um todo, incluída a indústria extrativa, tinha uma participação dos 34%. Se você fizesse o cálculo apenas com a indústria de transformação, era 29% do PIB. Hoje, essa indústria de transformação está em torno de 10% do PIB. Foi uma devastação. Então, o Brasil foi, até os anos 70, final dos 70, o Brasil foi a China daquele período, ou seja, o país que recebia mais investimento direto estrangeiro em capacidade produtiva, né? Ou seja, em criação de capacidade nova, e isso é verdade para o período, sobretudo o período pós-guerra, em que você tinha um impressionante recepção de capital estrangeiro aqui, de construção de capital nacional, né? O Brasil tinha todos os setores relevantes da indústria no seu território, todos. O Brasil estava, como se diz, no estado da arte, né? A partir dos anos 80, depois da crise da dívida externa, o Brasil começou a perder potência industrial. Isso se acentuou, veja bem, nos anos 90. Veja o que aconteceu. Nos anos 90, o Brasil começou a perder substância industrial por conta da política de juros altos e câmbio valorizado, e falta de política, qualquer política industrial. Foi depois do Plano Real. Aí o pessoal diz, mas o Plano Real acabou com a inflação. Acabou com a inflação, e junto com a inflação foi a indústria brasileira. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa. Então, as pessoas raciocinam em termos binários, e não são processos que são complicados. Então, o Brasil perdeu, no mesmo momento, Índio, em que a China estava acelerando. Os chineses vieram ao Brasil, vou contar essa história para você. Meu amigo Wilson Cano morreu semana passada, grande amigo meu, né? Professor da Unicamp. Ele se lembra muito bem, nós almoçamos recentemente, que os chineses vieram em 78, 79 ao Brasil, para conversar com muitos brasileiros, inclusive com a gente na Unicamp, para saber como tinha sido o desenvolvimento brasileiro. E eles reproduziram em grande medida o nosso desenvolvimento, com atração de capital estrangeiro, formação de grandes campeões nacionais, empresas públicas investindo na frente. Para quê? Para permitir o empreendedorismo. É uma forma de criar o empreendedor chinês. A China hoje é que tem o maior índice de empreendedorismo do mundo. Eles foram, na verdade, aperfeiçoando aqui. Na mesma maneira, no mesmo momento que eles ascendiam, nós declinávamos. Isso, eu sempre digo, você não pode analisar esse fenômeno apenas do ponto de vista
interno nacional, tem que analisar do ponto de vista das relações que o Brasil guardava com o resto do mundo. E o Brasil sempre administrou isso muito bem. E eu vou falar uma coisa que muita gente não gosta, mas eu falo porque é verdade. Os militares não abandonaram, deram o golpe, fizeram o que fizeram, um monte de desgraças, eu mesmo fui vítima disso, né? Mas eles não abandonaram o projeto de industrialização. Aqueles militares lá, quem eram aqueles? Eram os que vinham lá de trás, os nacionalistas do movimento tenentista, etc., que passaram pelos anos 30, pelo pós-guerra, etc. Esse núcleo, o Geisel, por exemplo, que fez a última etapa, ele queria seguir a industrialização, aí o ministro da Fazenda dele aprontou com ele, porque seguiu o endividamento externo que acabou determinando a crise dos anos 80. Mas isso é importante, é o seguinte, nós temos sim condições de retomar, porque isso aqui é um país enorme, de 200 milhões de habitantes, né, que pode perfeitamente usar suas forças, os seus recursos naturais, né, seus recursos humanos. Veja o exemplo que estão dando nossos médicos, nossos cientistas nessa pandemia, né? Gente de alto nível, de alta qualidade. Nós temos instituições que são capazes de ajudar nisso, desde que a gente ponha para funcionar. Nós não podemos entregar rapadura, nem temos por que entregar, né? Nós temos os recursos humanos, naturais e tecnológicos. Nós tínhamos uma Embraer, né? Nós tínhamos uma indústria, digamos, bélica muito importante. Nós tínhamos uma indústria de bens de capital que está sendo encolhida, também muito importante. Nós temos os meios para sair disso. Agora, é preciso ter coordenação, planejamento e determinação, sobretudo. Muito bem, muito bem. Acho que uma verdadeira aula que o professor Beluso concede a gente aqui nessa conversa. É mais que uma aula, né? É uma conferência com aspectos tão abrangentes assim. O senhor falava aí dos militares, enfim, que fez tanta atrocidade, né? Uma ditadura civil e militar de triste lembrança que a gente jamais quer o retorno dela, né? Que os militares fiquem na caserna, né? Acho que isso precisa estar muito claro. Agora, seria de bom tom que o capitão ali, enfim, e esses militares, ainda que estejam na reserva, estejam no governo, desse uma lida lá no segundo PND, que o senhor lembrou aí, né? Acho que daria um pouquinho de, né, arejar um pouco o que o país precisa ter um projeto, né? O país precisa apontar um projeto de desenvolvimento, e nos parece que aquele documento lá do segundo PND, enfim, orientaria muito um governo de um capitão, né? Claro que o que a gente quer é superar esse governo e que o povo brasileiro encontre uma saída, né? Os setores progressistas consigam apontar uma saída consistente e unitária para o nosso país, para a gente atravessar esse período. Professor, nós estamos com bastante gente acompanhando aqui a nossa live. Eu estava tentando aqui, eu sou analógico também, viu? Eu nasci nos anos 60 e, diferente do senhor aí, que apesar de, né, de não ser desse século, mas o senhor é uma pessoa bem mais antenada e lida bem, eu não lido tão bem, mas estamos aqui com bastante gente, Wagner Cabanal, Carlos Souza, Wagner Cabanal, lembrando aqui, ó, cumprimentando ao senhor Fiore, a Adenir Dida Dias, lá de Santos, Valdete Severo, professora Valdete Severo, conversamos com ela ontem, Valdete Severo, que é juíza do trabalho e é presidenta da Associação Juízes pela Democracia. Também a Luciana Zafalon já foi ouvidora aqui do Ministério Público, ouvidora da Advocacia Geral, da Advocacia Popular, né? Enfim, então, várias pessoas aqui, personalidades, inclusive. Desculpa aí, Luciana, esqueci aqui a sua ouvidoria, né? Mas bastante gente acompanhando, que demonstra a importância, claro,
não dessa página que a gente tem começou esses dias, professor, em função do confinamento, mas a gente ouviu várias pessoas que têm ajudado aí a gente formular um pensamento, ajudar os setores populares, em particular a intersindical, também a forjar aí um projeto e ter uma percepção mais geral do momento que a gente está vivendo. Nós começamos com o Dr. Gonçalo Vecina, que é um dos criadores da Anvisa, ouvimos o Guilherme Boulos, a doutora Valdete, doutor Hugo Melo, que é presidente da Associação dos Juízes Laborais da América Latina. Enfim, estamos ouvindo várias pessoas. Ainda essa semana vamos ouvir uma personalidade, aí, presidenta do Sindicato da Saúde de Santa Catarina, que vai falar para a gente da situação dos trabalhadores da saúde. Vamos ouvir amanhã também a Bernadette Menezes, para falar do governo Bolsonaro. Estamos aqui, e hoje a gente conta com essa brilhante participação, assim, que nos honra demais, professor Beluso. A gente está aqui, já tomamos bastante do tempo do senhor, professor, já estamos aqui há 45 minutos, então eu gostaria que, primeiro, agradecer novamente, dizer que foi uma honra, dizer que a gente está sempre à disposição do senhor aí, enfim, a gente busca sempre republicar os artigos que o senhor publica, que o senhor escreve, a gente tenta sempre repassar aí para os nossos companheiros e companheiras, para ajudar na compreensão da realidade brasileira tão complexa e que a mídia, como o senhor bem disse, tratou de rebaixar muito o senso comum, né? Nós vivemos um período de um profundo rebaixamento. Então eu recebo muitas mensagens, professor, dizendo, mas como você quer que o governo repasse um salário mínimo para as famílias, o país, sei o quê, depois da corrupção do governo anterior, ou que o país está quebrado, e que, enfim, parece que o problema é de recurso, de dinheiro, quer dizer, nós sabemos que também não é inesgotável, né? Mas numa situação como essa, o Estado tem que atuar, como o senhor falou aí do pós-guerra, né? Quer dizer, a demanda é criada também pelo gasto do governo, né? A demanda é criada pelo investimento público, a demanda também se cria. Gostaria que o senhor fizesse aí um pouco desses comentários mais gerais e fizesse a consideração final aí, não quero mais tomar o tempo do senhor, claro que se o senhor tiver mais um tempinho a gente segue conversando aqui, mas queria que o senhor também deixasse uma mensagem de apoio, acho que o senhor, uma mensagem de esperança, acho que o senhor já deixou aí, dizendo que o país tem meios, tem riquezas, né, tem instrumentos, tem pensamento, né, tem uma parcela aí no serviço público, nas universidades, na ciência, apesar de tanto de zelo com a ciência, nós temos ainda cientistas, pensadores, professores, uma universidade como a Unicamp, né, que tanto contribuiu para o pensamento. O senhor lembrou aí muito bem do professor Wilson Cano, que eu tive também o prazer de vê-lo em várias situações, que faleceu a semana passada, né? A semana passada também faleceu meu pai, professor, então eu fiquei uma semana fora aí, assim, completamente fora dos acontecimentos do país, né? E soube quando cheguei aqui no domingo. Mas queria que o senhor, enfim, fizesse a consideração final, uma mensagem de esperança e um pouco isso, né? Esse pensamento de um papel do Estado, né? O papel de um projeto para o país, para nos tirar dessa crise sanitária, porque uma parcela do povo está em desespero, o senhor sabe disso, a gente fala do confinamento, e é muito difícil mesmo para as pessoas que não têm renda, né? No Brasil, boa parte da população precisa trabalhar hoje para pagar o alimento de amanhã, ou para pagar a conta de ontem, quer dizer, não tem uma reserva. Se ele ficar 2 dias sem trabalhar, não tem mais o que botar em casa. Então, e o governo está demorando a repassar esse recurso pequeno, e que a gente tem que fazer muita pressão para colocar mais recurso na mão do povo brasileiro, na mão dos trabalhadores, e proteger também a pequena e média empresa, que é quem gera emprego, e muitas vezes, infelizmente, também está tomado por essa ideologia que ele vai se salvar reduzindo salários. Só que ele reduz o salário, reduz o poder de compra, e quem consome das pequenas, do pequeno empresário também é a família. Como é que sobrevive depois disso? Então, gostaria de agradecer de novo essa conferência, esse bate-papo, essa aula magnífica que o senhor nos concedeu, agradecer muito, dizer que a gente está à disposição do senhor aí, enfim,
e que a gente é um admirador e sabemos que o senhor ajuda aí, não tenha dúvida, acho que o senhor não tem, mas da importância do senhor, não apenas para quem está na universidade, né, para a academia, enfim, para a formulação de um pensamento crítico no Brasil, mas com certeza o senhor é uma figura muito importante para a classe trabalhadora organizada, para o movimento sindical, que muitas vezes a gente se fia aí nos estudos e nas conclusões que o senhor chega. Isso é que nos permitiu chegar até aqui também, porque a gente pode cometer erros e equívocos, mas a gente tem referências, assim como o senhor, que nos apontam um caminho, enfim, a gente persiste nesse caminho da construção de uma sociedade que valorize o seu povo e que devolva a riqueza produzida para os trabalhadores. Gostaria de agradecer de novo e pedir aí, nas considerações finais, enfim, uma articulação desse comentário aí. Índio, preliminarmente eu fico muito, assim, desenchabido, como se diz, né? Quando me fazem considerações a meu respeito, e às vezes as pessoas me dizem, não, isso aí é falsa modéstia. Não é, não. É a modéstia que eu construí na minha alma, sendo seminarista dos jesuítas, né? Eles me enfiaram na verdade, esse compromisso com a humildade, com a modéstia. Isso me deixa ainda mais preparado para olhar esses repentes de narcisismo com um espanto, um terror que vocês não podem imaginar. E toda vez eu recebo isso com muita humildade, porque isso não é um problema de mérito, viu, Índio? É um problema de oportunidade. Eu sempre me lembro, meu pai era juiz, para lá em Juízes, um homem incrível, muito modesto também, e eu convivi no interior de São Paulo, e mesmo aqui, com o pessoal mais pobre, convivi com eles, e eles estudaram comigo, eu estudei com eles no grupo escolar, e eu tive a aventura de ser filho de juiz, de uma biblioteca na minha casa, etc. Não tem mérito nenhum, as suas condições são tão mais favoráveis que a dos outros, que você não pode ficar, como se diz na várzea onde eu joguei bola e convivi com muita gente assim, né? Não adianta você ficar se bacaneando, você tem que cumprir sua função social, seu papel, da melhor maneira possível, com a maior honestidade intelectual possível. Então, eu diria a você que, por exemplo, me impressiona muito, voltando aos temas que você levantou, a ideia de que não tem dinheiro. Isso é uma das maiores besteiras que o pensamento convencional criou. Pelo seguinte, porque esse sistema monetário financeiro capitalista, o capitalismo, entre bondades e maldades, inventou um sistema que cria a moeda, certo? Ele cria a moeda, claro, criando crédito, se o sujeito se dispuser a se tornar o seu devedor, né? Mas o Estado tem uma propriedade, ele pode emitir dívida, né? De uma maneira muito mais livre e, na verdade, fazer o gasto a partir dessa emissão de dívida. É o que a gente está observando agora. Os caras estão fazendo e o pessoal da imprensa não percebeu que se trata de uma capacidade que o Estado moderno tem, através do seu Banco Central, e usando os bancos privados, né, e frequentemente os bancos públicos, para atender uma emergência como essa. Ou mesmo para fazer o que ele devia ter feito lá atrás. Eu fico muito chateado de ter que falar isso, porque a minha aluna Dilma Rousseff entrou naquela história do ajustamento, que foi o começo da desgraça, né? E que, na verdade, acabou contaminando. Eu acabei de falar com ele, aliás, o excelente governo que fez o nosso ex-presidente Lula, né, na proteção dos mais fracos, na ascensão das classes menos favorecidas. Então, depois nós começamos a adotar essa ideia de que precisava fazer um ajuste porque não tinha dinheiro.
né? Porque o Brasil teve superávit primário, Índio, desde 98, e durante todo o período do governo Lula e Dilma, menos 2014. O superávit, o déficit primário foi pequenininho, assim, 0,6%. E aí eles jogaram a economia para baixo, a economia caiu 9%, e o déficit primário aumentou, porque eles subiram a taxa de juros, aliás, ninguém fala isso, subiram desmesuradamente a taxa de juros, e a dívida pública explodiu. Agora você pode fazer isso com a taxa de juros que está em 3,25, né? A Selic, faz o seguinte, joga ela para 2 e emite dívida pública, que não vai acontecer nada. O que vai acontecer? Nada. Os americanos estão emitindo dívida pública doidado, né? Os europeus agora vão criar o Corona Bonds, para resolver o problema do financiamento dos países que não podem gastar. E nós aqui estamos driblando na área, como diziam antigamente, driblando na área, né? Não chega o dinheiro na ponta. Na verdade, as empresas tentam tomar crédito nos bancos privados, os bancos, na verdade, aumentam a taxa de juros porque o risco sobe, né? O risco sobe. Não é o problema do banco ser bonzinho ou ser ruimzinho. O risco sobe e o cara fala, será que ele vai me pagar? Então, como eu não tenho essa certeza, aumenta a taxa de juros. Então, o setor privado não consegue fazer isso. Tem que ser o Estado, através dos seus bancos e do direcionamento do crédito. É como disse um sujeito lá nos Estados Unidos. O Banco Central americano não é mais o emprestador de última instância. Ele vai ser o emprestador de primeira instância. Certo? Ele vai fazer crédito direto para as empresas que estão sofrendo. Olhem lá, vocês não gostam de olhar os americanos? Olhem, né? Olhem os americanos, o que eles estão fazendo. Vocês gostam de imitar? Então imitem, né? Então eu queria te dizer o seguinte, que eu agradeço muito, até eu fiquei muito impressionado com a sua capacidade de análise, né? Você se subestima muito, viu? Você é muito bom mesmo, né? E isso não precisa saber inglês, porque às vezes o sujeito sabe inglês e não entende nada. Você não sabe, talvez não consiga ler inglês, mas você entende tudo, viu? Foi um prazer, um abraço para você. Eu agradeço quem está me ouvindo aqui, com essa voz meio rouca, porque eu dormi com ar-condicionado, e aí não deve, né? Um abraço para vocês todos e viva o Brasil! Muito bem, professor Luiz Gonzaga Beluso, uma das melhores cabeças do nosso país, um formulador de política econômica modesto, mas ele tem uma importância muito grande aí para várias gerações. Formou uma geração de professores da Unicamp aí, vários, pensadores que ajuda e que permite que o país possa se dar o luxo de ter um projeto, né, de apontar um projeto para o seu povo, não esse projeto aí do rentismo e do capital financeiro. Professor, eu também sou palmeirense, viu? Como o senhor, sou palmeirense. Quando eu fui para a presidência do Palmeiras, fiquei muito animado. E hoje eu confesso que eu estou muito desanimado, porque não quero aqui trazer nenhum constrangimento para o senhor, mas faz uns 15 anos que eu lembro sempre da taxa de juros da Crefisa. A Crefisa, que faz aquele financiamento lá, a taxa de juros deles chegava a 1.300% ao ano. Eles reduziram, agora está em 700%. A última vez que eu vi estava em 756% naquele empréstimo não consignado. E a Crefisa patrocinando o nosso time, eu fiquei mais chateado. Mas quero agradecer muito a participação do senhor aqui, dizer que para a gente é uma honra. A nossa militância aí com certeza vai compartilhar. Eu peço aí que todo mundo compartilhe, curta, assista essa aula que o professor Luiz Gonzaga Beluso nos concedeu essa manhã. E desejar um bom dia para o senhor, uma boa semana, e lembrar para a nossa população, fique em casa, vamos tomar os cuidados, mas mesmo a gente ficando em casa, nós não podemos baixar a temperatura da pressão, precisamos pressionar o governo, pressionar o Congresso Nacional, pressionar os poderes constituídos nesse país
para que a gente tenha uma saída popular, progressista, e que a maioria do povo possa viver com plenitude e com dignidade humana, que é isso que o nosso país tem todas as condições de afirmar e garantir para o nosso povo. Quero agradecer muito, professor, dizer que a gente está à disposição, aqui um soldado do senhor aí, enfim, que o que o senhor precisar e a gente puder ajudar, nós estamos à disposição. Agradeço muito, mandar um abraço para todo mundo que assistiu essa nossa transmissão e convidar para amanhã estar aqui novamente a partir das 10 horas da manhã. Muito obrigado, professor, um grande abraço